Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Livro de Teseu, o canal do YouTube do nosso estúdio literário. Eu sou Diogo Oliveira, autor e criador do estúdio literário, também deste canal que você está assistindo. E hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que às vezes assusta alguns escritores, mas também encanta inúmeros leitores. A construção de mundo, ou em inglês, quando você vai procurar o termo que é muito mais fácil, world building. Isso mesmo. Então, se você se interessou no tema, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização e vem comigo para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema. Primeiro de tudo, o que é uma criação de mundo? Se você pesquisar em vários e vários lugares, a criação de mundo ela vai ter inúmeras assim citações dizendo que você tem que fazer sistema de magia, sistema de raças, como que funciona o ecossistema e tudo mais. Mas eu digo que toda a história, por assim dizer, existe uma certa criação de mundo. Nem que o seu mundo seja o reflexo igual o nosso que nós assistimos. E isso acontece porque o escritor ele cria o cenário, todo o local e as situações para que os personagens vivam ali no meio desse mundo criado. Muitas vezes as histórias se passam em nossa realidade. Logo, o mundo que você criou, ele é igual o que nós vivemos e facilita bastante. E por que eu estou dando este conceito para você? Quando as pessoas falam sobre criação de mundo, os questionamentos que são levantados pelos leitores é justamente aqueles que fazem com que ele compare o nosso mundo atual com o mundo que está descrito no livro. Mesmo criando mundos que sejam reflexos do mesmo, ou seja, o seu mundo é igual à vida real, se você não tem certas experiências e você não coloca de forma bem adequada, as pessoas que leem o seu livro vão se questionar se aquilo realmente poderia ter acontecido nas situações adversas do nosso mundo real. Por esses e alguns outros motivos, eu gosto de colocar que escrever algo que se passe em nossa realidade é quase como também criar um mundo. Mas aí fica outra questão. Como que eu crio um mundo que não seja o reflexo do que vivemos, de forma crível, interessante e que não fique chata para um monte de gente, ou que, no mínimo, questione menos leitores e simplesmente eles sintam e vivam a história? Eu poderia passar horas e horas falando aqui, passando inúmeras fórmulas, inúmeros trabalhos, inúmeros livros que eu li referente ao assunto, aulas que eu assisti, mas nada disso vai ser válido se você não colocar na sua cabecinha o seguinte: mesmo o mundo que você criou, ele está lá para espelhar as nossas experiências aqui da vida real. Então não adianta nada você criar um mundo incrivelmente fantástico e bem arquitetado se você não coloca nele as experiências que nós vivemos aqui no nosso mundo ou que nós queremos encontrar soluções. Não precisa necessariamente você ter vivido algo desse, mas colocar de forma que consiga mostrar para o leitor que você pensou sobre o caso ou que fazer no mínimo ele se questionar que se ele passasse por aquela situação ele tomaria as mesmas atitudes. Muitas vezes você está tão preocupado em criar um mundo perfeitinho e complexo que esquece desses detalhes que permeiam a sua história. Afinal, o que faz a história mover é justamente as ações dos personagens. E aí é que entra o grande abismo que torna os mundos criados chatos. Porque às vezes você gasta muito tempo explicando como um monte de coisa funciona, você gasta muitas páginas falando sobre mapas, magias e raças e esquece que as ações dos personagens é o que vai encantar o seu leitor. Claro que se você fizer uma apresentação enorme, longa, mais convincente, vai ser interessante se você complementar com isso, porém, se essa apresentação não for tão chamativa o suficiente, indiferente de quão bom vai ser a sua história, você perde o seu leitor logo nas primeiras páginas. Diga-se de passagem, alguns autores perdem logo nas primeiras 50 páginas, que é só para explicar o mundo. Enfim, não é esse o ponto que eu quero dizer. Eu quero dizer que o verdadeiro ponto na criação de mundo às vezes não está no seu mundo, mas sim no seu personagem e as ações dele. E por que eu digo isso? Eu vou pegar um exemplo que eu considero um dos melhores world builders do mundo, que infelizmente nos deixou, mas qualquer das obras que eu li do Akira Toriyama eram sensacionais. Ele até explicava um pouquinho, dependendo da obra, por exemplo, como Sandland, o que aconteceu ali, mas ele não falava das raças, não falava das pessoas, não falava dos sistemas de magia, não falava dos alienígenas. Isso era explicado aos poucos ao longo, quando necessário. Mas pensa você, a primeira vez que assistiu Dragon Ball.
você pode até ter se questionado que existe um cara que tem uma cara de gato, um lagarto falante ou um rapaz com cauda de macaco, mas nada disso atrapalhou a sua imersão, porque ele colocou tudo em volta, sendo algo incrivelmente interessante, levantando cada vez menos questionamentos. Claro que com o passar do tempo a gente vai conversando e pode ser que ele tenha sido obrigado a explicar mais do que necessário, mas se você pegar exclusivamente os mangás dele, você vai ver que é incrivelmente bem feito exatamente nesse ponto. E o porquê de todo esse vídeo aqui? Se você está assistindo na hora que foi lançado esse vídeo ou a tempo, eu quero te convidar porque no próximo dia 19 de janeiro de 2026, às 8h30 da noite, eu vou dar um workshop gratuito para o nosso grupo de leitores, o Panteão da Escrita. Tá aqui embaixo o link para você entrar lá no grupo do WhatsApp. Fica tranquilo, é um grupo que só é aberto às sextas-feiras quando é mandado a nossa newsletter. Até lá não é aberto para ninguém mandar mensagem, então apenas recados. E na segunda-feira, dia 19, eu vou mandar o link do Google Meet para a gente entrar numa sala de reunião e eu dar esse workshop totalmente de graça para você, falando sobre esses pontos de world building e usando justamente Dragon Ball como exemplo para mostrar que é possível sim montar um mundo incrivelmente fantástico sem perder essa paixão do leitor quando ele assiste. Então, se você gostou do vídeo, não esquece do like, compartilha com aquele seu amigo escritor que quer criar um mundo, ou até mesmo com aquele amigo escritor que escreveu uma coisa muito chata e precisa levar esse toque de uma forma mais sutil. Enfim, se você quer participar, não esquece que o link tá aqui embaixo e a gente se vê semana que vem no próximo vídeo.